Nessa terceira semana, a gente vai falar sobre orientação a objetos, e aí a gente vai entender os conceitos de classe, objeto, método, saber o que é construtor, atributos e vários outros conceitos de orientação a objetos. E principalmente como a gente vai implementar todas essas características de orientação a objetos em Java. Tá? A primeira noção que a gente precisa ter é a história de o que são objetos. Objetos, na verdade, a gente tem no mundo real vários objetos aqui, ó, uma televisão, um livro, um DVD player, um DVD, um micro-ondas. Então a gente usa vários objetos no nosso dia a dia para facilitar a nossa vida. Então, eu quero assistir um filme, o que eu faço? Eu pego um DVD, insiro no DVD player e assisto o filme na televisão. Ou então, quero fazer uma pipoca. Coloco no micro-ondas, ativo aqui a opção e o micro-ondas prepara a pipoca. Então, no nosso dia a dia, a gente já está acostumado com esse conceito de ter o uso, né, manusear vários objetos. Bom, então, em orientação a objetos, a gente quer trazer esse conceito que todo mundo já conhece do dia a dia para trabalhar com programação. Tá? Então, alguns conceitos básicos é, primeiro, o que são classes? É, a gente tem, na realidade, o quê? Um monte de objetos. Nesse exemplo aqui, olha, eu tenho diversos tipos de cadeiras. Cada cadeira é diferente da outra, mas a gente consegue associar todos esses quatro objetos, apesar de os objetos serem diferentes, a gente tem a noção que eles têm uma classificação única, né, que a gente está chamando de cadeira. Né? Os objetos são semelhantes, não são iguais. Tá? Mas como eles são semelhantes, a gente classifica todos eles dentro de uma classe única. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho vários objetos do tipo cadeira, mas todos eles pertencem a uma única classe. Próximo conceito, atributo. É através dos atributos que a gente diferencia um objeto do outro. Tá? O que são os atributos? São as características dos objetos. Por exemplo, aqui eu tenho um celular. Se você pegar dois celulares diferentes, o que um diferencia do outro? Por exemplo, a marca pode ser um diferencial, o modelo. Então, esse aqui, marca XXX, modelo tal. Quantas cores? Ele tem 260 mil cores. Resolução, 320 por 240 pixels. Formato, ele é em formato de barra. Bateria de lítio. Peso, 82 gramas. Então, se você pega um outro objeto da mesma classe, que a gente está dizendo aqui que a classe é celular, pega um outro objeto, ele pertence à mesma classe, ele é semelhante, mas ele tem características diferentes. O outro celular pode ser de uma marca diferente, ou então é da mesma marca, mas de um outro modelo. E aí, com isso, ele talvez tenha mais cores ou menos cores. A resolução pode ser maior ou menor. Então, essas características físicas que todo objeto tem é o que a gente chama de atributo em orientação a objetos. Tá? Então, eu tenho vários objetos celulares que todos eles pertencem à classe celular, mas eles têm o que? Atributos diferentes. Até mais, a gente pode ter dois objetos da mesma marca, mesmo modelo, então eles têm todos os atributos iguais, mas são dois objetos diferentes. Então, até isso você tem por exemplo, o número de série vai ser diferente de um para outro. Tá? Porque você tem a característica aí, alguma coisa é diferente para você conseguir que os vários objetos, né, tenham uma diferença entre si. O último conceito assim, básico são os métodos. Você pode pensar nesse controle remoto daqui como
uma chamada aos métodos disponíveis nesse DVD Player. Por exemplo, o que a gente pode fazer com esse DVD Player? Aqui, ó, a gente pode ligar e desligar ele. A gente está solicitando um comportamento dele. Ele está desligado, a gente aperta o botão de power e a gente quer que ele ligue. Ele está ligado, aperta o botão aqui de eject, ele abre a bandeja para você poder inserir um DVD. Aperta aqui, olha, o botão de play, pode ser que seja aqui no controle ou aqui nesse botãozinho. Você aperta esse, você quer que ele faça alguma coisa, tocar o filme. Ou aperta o botão de pausa, ele vai congelar a imagem. Stop, vai voltar para o menu principal. Então, você tem várias chamadas de métodos, tá? Então, os métodos que os objetos implementam são o que dá o comportamento deles. Tá? Então, você tem aqui um controle remoto que você não pode fazer o que você quer com o DVD Player. Você só pode fazer com ele o que está implementado na interface, né? Aqui, então, nessa caixinha tem esses botões. Você só pode implementar o que está nesses botões. Então, você tem que apertar nesses botões, ou então vir aqui no controle remoto e apertar nos botões corretos, e aí você executa os métodos que estão lá disponíveis. Tá? Se eu tenho dois DVDs players diferentes, pode ser que um seja mais, vamos dizer assim, específico. Então ele já tem alguns recursos a mais. Ele já tem, por exemplo, toca DivX. Com isso ele já carrega a legenda, né? Um arquivo separado. Então você tem várias características, vários comportamentos que pode diferenciar um objeto do outro. Né? Você tem um DVD player e uma televisão. Ok, todos os dois têm o botão de liga, liga e desliga. Mas no DVD player tem o botão de play, enquanto na televisão tem o botão de aumentar canal, ou aumentar volume. Né? Como é que a gente faz em Java a codificação desses conceitos? Né? Primeiro como é que eu coloco que vai existir uma classe? Em Java a gente tem isso aqui. Modificador de visibilidade, class, nome da classe. Esse modificador pode ser public ou o padrão, quer dizer, você não escreve nada. Ou você escreve public class, nome da classe, ou então você vai escrever simplesmente o quê? Classe, nome da classe. Né? Class, nome da classe. E aqui dentro desse abre e fecha chaves vai ter todo o código da classe aqui. Ah, então vamos dar uma olhada aqui. Como é que a gente cria um atributo? Olha, o atributo vai entrar aqui nesse código da sua classe, dentro dessas chaves. Então você criou class celular. Aí o código que vai estar aqui dentro, uma parte dele é a criação dos atributos. Então a gente viu que o atributo, todo celular tem uma marca, um modelo. Então aqui você ia colocar marca e modelo é do tipo string e se chama marca. String do tipo modelo. Quantidade de cores. Então isso pode ser um int. Int qtd cores. Então você tem aqui várias declarações. Isso aqui parece uma declaração de uma variável simples. Tá? Mas quando ela está sendo criada dentro do código da classe, a gente chama isso de atributo, porque ela vai durar, né, o tempo de vida dela vai ser o mesmo tempo de vida do objeto. Tá? Modificadores de visibilidade. A gente tem vários tipos de modificadores. Então pode ser public, protected, privado no pacote, que é o padrão, quando você não põe nada, e o private. Tá? Então cada um desses você vai utilizar. Né? O public todo mundo tem acesso. O protected todo mundo tem acesso, né? Dentro do mesmo pacote, ou então de subclasses. Né? Quem herda. Depois tem o private no pacote, privado no pacote. Só dentro do mesmo diretório, né, dentro do mesmo pacote que você tem acesso. E o privado, apenas a própria classe é que vai ter acesso a esse atributo. Né? Por questões de
encapsulamento e outras características, a gente vai sempre criar atributos privados, certo? Mais detalhes tem lá no caderno sobre esses 4 tipos de modificadores e o porquê que a gente sempre vai usar o private. Criação de um método, né, da classe aqui. Eu tenho um modificador de visibilidade, eu tenho o tipo do método, então é o retorno, o nome do método e os parâmetros dele. E aí abre e fecha chaves. E aqui você vai colocar esse código do seu método. Tá? Então, modificadores de visibilidade são os mesmos para os atributos. Então, você vai usar um desses 4 aqui. Tá? Se é um método que todo mundo vai ter acesso, é como se fosse um botão lá dentro do seu videocassete, né, do seu DVD player, você vai colocar ele como público. Public. Mas se for um método que você vai usar só para facilitar a implementação de um outro método, aí você já vai colocar ele como privado. E assim por diante. Né? Então, vamos ver aqui um exemplo bem simples de uma televisão. Então, estou criando uma classe pública que se chama televisão. Tá? Ela tem que atributos? Marca, modelo, canal, volume e uma variável booleana aqui, ó, que indica se ela está ligada ou não. Tá? Então, vamos ver. Método ligar. Quando você clica no método ligar, você quer ligar a televisão. Então, ó, o atributo ligada recebe true. Quando você clicar no botão desligar, então aqui a gente está assumindo que existem 2 botões diferentes. Existe um botão para ligar, um botão para desligar. Aí o ligada recebe false. Né? Como se fosse um interruptor de luz. Você aperta para um lado quando quer ligar, aperta para o outro lado quando quer desligar. Aumentar volume. Eu faço simplesmente ó, o volume atual, que tem um valor, vai receber o volume mais 1. Então, estou aumentando o volume da televisão. Diminui o volume. Faz a mesma coisa, só que em vez de incrementar 1, decrementa de 1. Então, você está alterando aqui o volume. Trocar canal. Para trocar o canal, você precisa de um novo canal. Você passa um novo canal e aí o canal atual dessa TV vai receber o novo canal. Tá? Então, isso aqui é um método bem simples, dizendo que uma televisão ela tem esses atributos que vocês estão vendo aqui, ligada à marca, modelo, canal e volume, e esse comportamento que é dado pelos métodos. Então, o que a gente pode fazer com uma TV? Então, por essa análise aqui desse código, a gente pode desligar, ligar, aumentar o volume, diminuir o volume e trocar o canal. Então, a gente não pode fazer mais nada com essa TV. Eu não posso exibir um menu, por exemplo. Tá? Eu não posso apertar próximo canal, porque aqui não tem próximo canal. Você precisa dizer qual é o novo canal. Tá? Então, isso aqui é o que está disponível, porque é só o que está implementado.